Fala pessoal, saudações tricolores, bem-vindos ao canal. Depois de 2 dias fora aqui do canal, deixa eu começar pedindo inclusive desculpas a vocês que são assíduos por aqui. 2 dias em que realmente as coisas pra mim não funcionaram, uma gripe violentíssima assim, ó, daquelas de não conseguir sair da cama. Mas enfim, estamos de volta para falar sobre o Grêmio, é isso que importa, então vão se inscrevendo aí no canal, vão deixando o like no vídeo. Quem já é seguidor aqui do canal sabe como é que funciona, manda o like. Quem já está inscrito sabe que todo mundo que está chegando por aqui tem preços promocionais com o pessoal da Felas Barbearia, a barbearia referência na zona norte de Porto Alegre, e também com TP Aromas. Passem no Instagram para conferir o trabalho do pessoal do tp.aromas, fragrâncias extraordinárias, aquele cheirinho exclusivo para o carro de vocês, para casa. Pô, chegar em casa, ela tá cheirosinha, não tem preço, né? Vamos falar sobre o Grêmio, gente. Bright White lesionado. No treino da sexta-feira, o Grêmio acabou comunicando à imprensa a lesão do Bright White e isso, claro, gera uma preocupação. Mas ao passo em que gera preocupação, também gera ao Grêmio uma possibilidade de uma mudança de modelo de jogo. E aqui nós temos um cara essencialmente chamado Arezzo, que pode, em toda essa situação, estar recebendo a sua grande oportunidade desde a sua chegada ao Grêmio. O Arezzo chegou ao Grêmio em meados do ano passado, em 2024 ainda, e o primeiro jogo do Arezzo como titular do Grêmio só se deu no Gauchão de 2025. Aquele jogo lá contra o Monson em que ele fez 2 gols, inclusive. Ele voltou a fazer um gol agora recentemente contra o Atlético, um gol até importante, mas ele ainda não caiu nas graças do torcedor definitivamente. Ele entra geralmente faltando 10, 15 minutos para acabar o jogo, quer dizer, tem pouco tempo para mostrar o futebol dele, fez esses gols que eu mencionei, desperdiçou outras tantas oportunidades. Ele é um cara que ainda não aconteceu no Grêmio. Também pudera, né? Um cara quase nunca joga e quando joga por 10, 15 minutos. Então eu quero colocar para vocês algumas possibilidades aqui para a gente debater. Deixa eu no ponto de partida falar do time que começou o Grenal. O time que iniciou o Grenal foi esse aí, tá? Com o Edenilson no meio campo. A única troca que eu fiz nesse time foi, obviamente, tirar o Bright White do ataque e colocar o Arezzo, justamente porque essa é a proposta do vídeo, né? Buscar novas soluções para o Grêmio sem o Bright White, com a presença do uruguaio. Bom, o Grenal por quê? Porque foi o último jogo do Grêmio, tá? É a nossa última partida, aquele empate do Grenal do Beira-Rio. Eu quero aqui já de imediato mudar um pouquinho esse time, mudar um pouquinho esse desenho, colocar o Monsalve no meio campo, porque para mim o Monsalve ele vai acabar retomando o lugar dele nesse time, pela qualidade que ele tem, pelas virtudes que ele tem de articulação. O Grêmio no Grenal, por exemplo, ficou muito refém de um jogo mais direto, de uma ligação direta para o ataque, muito porque nós não tínhamos um jogador com um trato mais qualificado com a bola no meio campo, que seria propriamente o Monsalve. E aí eu sei que daqui a pouco a torcida do Grêmio tem essas duas vertentes, né? O pessoal do time Monsalve e o pessoal do time Cristaldo. Bom, vamos colocar então o Cristaldo para ver mais ou menos como é que fica. O Cristaldo para mim muda um pouquinho em relação ao Monsalve. O Cristaldo é mais um segundo atacante, o Monsalve é mais um meia, mas enfim, pode jogar, pode funcionar, desde que evidentemente isso seja trabalhado nos treinamentos. Independente da opção de meio, seguindo o time do Grenal com o Edenilson, entrando um pouco mais de capacidade de articulação com bola no chão, que seria o Monsalve, entrando daqui a pouco um cara para ser um parceiro do centroavante, que seria o Cristaldo, independente da formação escolhida pelo Quinteiros, o Grêmio tem uma chance, uma possibilidade de variação no seu meio-campo. Notem que entre uma troca e outra ali, eu recoloquei, por exemplo, o Cuéllar no time, porque para mim vai ser algo, até sem muita dúvida, que vai acontecer. O Camilo vai voltar para o banco de reservas e o Cuéllar, agora mais treinado, agora com 10, 12 dias, pensando apenas em trabalho físico, o Cuéllar vai ter um nível físico, técnico e tático superior àquele nível que ele apresentava no Campeonato Gaúcho. Mas tudo isso no que diz respeito à preparação da jogada. Lá na frente nós teremos esse outro cara que é o Arezzo, que não é mau jogador, mas que inegavelmente é menos do que o Bright White. E aí não por demérito ao Arezzo, porque o Bright White é muito bom, é um cara inteligente, é um cara que se movimenta muito bem, é um cara que se a bola não está chegando, ele tem a capacidade técnica, até por ser um ponta de origem, né,
de sair da área, buscar o jogo, dar uma distribuída. Enfim, o Bright White tem essa qualidade que o Arezzo, mesmo que num nível um pouco abaixo, vai precisar demonstrar também, para dar sequência às jogadas ofensivas do time. O que eu estou querendo dizer aqui, gente? O Arezzo ele não vai poder se limitar a ser o centroavante que fica dentro da área esperando a bola para finalizar. Ele também vai ser um cara associativo, ele também vai precisar aparecer no processo de articulação das jogadas, ou se movimentando para criar um espaço para o ingresso dos pontas, ou até mesmo saindo da área para puxar um tabelamento com o meia ou com o próprio ponta, mas enfim, sendo uma peça ativa da criação de jogadas do Grêmio. Para mim aí tá o grande desafio do Arezzo, é conseguir em pouco tempo buscar esse entrosamento com o time titular, seja ele qual for o time escolhido pelo Quinteiros, para conseguir nessa sequência aí de 5, talvez 6 jogos em que o Arezzo vai ser titular, né? Falamos aqui do Atlético Mineiro, do Ceará, do Flamengo, seguramente de pelo menos 2 jogos da Sul-Americana, né? Tanto a estreia quanto depois o Atlético, quanto o Sportivo Luquenho, quanto o Atlético Grau também. Então são pelo menos 5 jogos, talvez 6, em que o Arezzo vai ser o titular da centroavância, como alguns dizem, do Grêmio. E ele vai precisar mostrar essas virtudes que eu mencionei. É a grande oportunidade que tem o Arezzo, vai ser a maior sequência do Arezzo desde que ele foi contratado pelo Grêmio em julho do ano passado. Aqui, gente, nós precisamos evidentemente desejar sorte ao uruguaio para que ele consiga aproveitar essa oportunidade. Imaginem só se o Arezzo vai bem. Sei lá, em 6 jogos ele faz 4 gols, dá 3 assistências. Pô, aí a gente pode até mesmo considerar, depois da volta do Bright White, aquele modelo que muitos pedem, do Grêmio no 4-4-2 com uma dupla de ataque, Arezzo e Bright White. Por que não pensar nisso, né? Mas isso só será possível se o Arezzo agarrar a oportunidade. E eu espero que ele faça isso a partir de agora. Deixem um like no vídeo, se inscrevam no canal e comentem aqui embaixo.